Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale. O que a gente pode fazer para além da escola? Onde a gente pode focar mais? Então, os professores estão sempre aprendendo, e isso é muito legal, apesar de dar um trabalhão, mas ele é muito gratificante, assim. Na Fevale eu aprendi a viver. Já imaginou estudar em um lugar onde quase não se ouve falar em prova? Fenômenos do dia a dia transformados em conteúdo, aquele que as escolas precisam, entre aspas, ensinar para os estudantes. Então, uma coisa do dia a dia que passa a fazer sentido na hora de aprender. E eu não tô falando daqueles problemas matemáticos, tipo, eu tenho 5 laranjas, dou 3 por fulano, sobram 12, dividido por 8 vizinhos, não sei o que mais. Não, eu tô falando de um ecossistema de aprendizagem para ter um repertório para olhar para o mundo. A gente vem num mundo com mudanças muito rápidas, né? Então, hoje, talvez o que a gente tá vendo hoje, daqui a uma semana, 2, 1 ano, já mudou tudo, né? A ciência avança muito rápido, né? A tecnologia avança muito rápido. Então, quando a gente traz a escola do futuro, a gente avaliar, escolher, definir quais as habilidades essenciais para esses jovens, essas crianças, esses adolescentes, que são realmente imprescindíveis, né? Para os desafios do agora, né? O que eles vivem hoje, mas também quando eles entrar no mercado de trabalho, entrar na faculdade, enfim, né, realmente as habilidades que são essenciais para a vida deles, seja agora ou depois. E se eu te falar em escola que não tem séries e nem matérias, onde os professores aprendem entre si e aprendem até com os estudantes? Vivências de aprendizagem em meio à natureza, experiências que potencializam o desenvolvimento cognitivo e reflexivo. Tudo isso para um mundo mais equilibrado, justo e humano. É sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. A nossa escola ela é ciclada, ou seja, ela eu chamo que o ano letivo ele tem 2 anos. Nós temos uma primeira etapa e uma segunda etapa. Então, por exemplo, o estudante que está no 6º ano, ele vai ter uma primeira etapa, que é o 6º ano, e ele vai ter uma segunda etapa, que é o 7º ano. Isso faz parte de um ciclo. Por quê? Porque a gente acredita que cada estudante, dentro daquela janela do desenvolvimento, ele tem um tempo para aprender. Então, a gente acredita que 1 ano, muitas vezes, podem ficar algumas coisinhas que ele não compreendeu, que ele pode continuar essa compreensão no ano seguinte e concluir esse ciclo com essa aprendizagem. Ou ainda, tem um estudante na primeira etapa que ele já está bem mais avançado, que ele já tem outros conhecimentos, ele tem alguma, sei lá, daqui a pouco alguma questão viajou, conheceu muito o mundo, sabe de muitas situações e ele também já está mais à frente. Ele também vai poder evoluir, ele não precisa ficar estagnado naquela série que ele está. Então isso é legal porque a gente olha para o aluno como um indivíduo, é ele único, e a gente planeja, a gente pensa nesse estudante. A gente pensa em que situação que ele está, em que momento, o que eu preciso trabalhar mais com ele, onde eu posso desafiá-lo mais para que ele vá além do que ele já aprendeu. A gente está trabalhando todas as habilidades essenciais que os documentos nos trazem, né, os documentos oficiais. Isso significa que está tudo de acordo com o que manda o figurino. Ou melhor dizendo, a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, um documento que regulamenta quais são as aprendizagens essenciais para serem trabalhadas nas escolas brasileiras, tanto públicas quanto privadas. Só que, além disso, está trabalhando também as habilidades que a gente chama de soft skills, as habilidades, a parte de inteligência emocional, a parte do trabalho colaborativo, criativo, né, o mão na massa, o vivenciar, o ensinar para o colega. Então, e acredito que essas, né, é comprovado por pesquisas também, que essa forma de aprender, o aluno vai desenvolvendo a sua autonomia, a autogestão, né? Então, independente do que daqui a alguns anos, né, for a profissão que ele escolher, ou que ele definir, eu vou fazer um vestibular, eu vou fazer um intercâmbio, eu vou abrir uma empresa, eu vou ser empreendedor, independente do caminho que ele escolher, ele tenha as ferramentas, né, as habilidades, as competências para desenvolver o que ele quiser, né? Então, não tem um certo, um errado, né? A escola acredita
que dessa forma seja a maneira mais efetiva para que as aprendizagens sejam construídas. Para quem está acostumado com modelos mais tradicionais de ensinar e aprender, talvez ainda não tenha sacado direto qual a proposta aqui. Mas a notícia boa é que a gente tem uma temporada inteira para explicar tudo direitinho. E sim, esses estudantes aprendem de verdade. E sim, eles passam no vestibular, aqueles que escolhem isso, claro. É claro que tem estudantes que aproveitam muito, outros nem tanto, né? Mas quem aproveita tudo que a escola oportuniza sai com uma mochila cheia de experiências da escola e tenho certeza que vai ter na vida deles, independente para onde que eles vão, o que eles vão fazer, qual profissão vão seguir, vai ter ferramentas na mochila para tirar e usar. Talvez você nem tenha percebido, mas já começou o primeiro episódio dessa que é a segunda temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Eu sou Marina Mendes e junto comigo Luciano Costa. E nessa temporada a gente fala sobre ensino básico, crianças, adolescentes e os caminhos disso tudo e mais um pouco na vida de agora, do hoje. Antes eu estudava numa escola pública e eu estudei lá a minha vida toda, desde a primeira série do fundamental. Essa é a Sofia, ela tem 16 anos e está começando o ensino médio. Então esse ano foi bem novo para mim, assim, sabe? Foi um método bem diferente, mas foi um método em que eu consegui me adaptar bem. Bom, Sofia, eu preciso te dizer que esse ano foi muito novo para mim também, e acho que para muita gente. Mas para você que está ouvindo esse episódio, tem que se imaginar no lugar da Sofia. Trocar de escola e daí de repente uma pandemia. Vai todo mundo para casa e as aulas passam a ser online. Mas ela tirou de letra e viu na novidade possibilidades. Uma das coisas foi definitivamente a metodologia, foi bem nova para mim. Eu era acostumada a ter matérias, cada matéria tem um período e em cada período a gente estudava sobre certa coisa daquela matéria. Só que agora ela estuda por projetos. Então, cada projeto envolve tantas matérias. E são projetos, então, interdisciplinares, transdisciplinares, onde por um projeto, por meio de um assunto, a gente consegue aprender várias matérias e a gente consegue relacionar todas elas no mundo. Então, isso me marcou porque isso me desafiou muito mais a pensar além. Outra coisa, claro, foi o ensino remoto. Eu nunca tinha tido essa experiência e foi uma coisa que eu consegui me adaptar bastante, assim. Foi um método que eu gostei bastante e eu acho que a gente pode, sim, incluir um pouco mais desse método no presencial até mesmo. Foi até uma das razões para que eu entrei na Fevale, era porque eles não fazem tanta utilização do livro didático, né? Eles vão mais para a tecnologia nos assuntos novos, né? Então, para mim, isso poderia, sim, ficar. E, claro, teve ainda um extra bônus, na opinião da Sofia. E outra coisa que foi bem diferente é que eu não conhecia ninguém, né? Mas eu achei bem legal que todo mundo me acolheu muito, assim, tanto os professores como os alunos. Então, para mim, isso foi um bônus também. Para quem muda de escola, é um desafio, que com esse suporte todo é facilmente superado, claro. Só que também há quem não tenha mudado de escola, nunca. Quer dizer, que só conheceu esse jeito de estudar. Meu nome é Eduarda, eu tenho 15 anos, eu estudo na Fevale há 10 anos. Eu gosto de desenhar, eu gosto de ouvir música, eu gosto de criar qualquer coisa. Eu tô no 9º ano que vem vou pro médio. E já deu pra perceber que Eduarda é muito artística e isso vem de casa. Minha mãe já tem um histórico de arte, assim, ela era professora também de artes. Atualmente, ela não pratica tanto, porém em casa a gente tem diversos materiais que a gente pode praticar. Mas, segundo ela, o ambiente da escola foi fundamental para ela conseguir expressar tudo o que gosta de fazer. A Fevale tem esse paralelo, né, entre estudo e arte. Para mim, eu vejo, em base em outras conversas com outros amigos que estudam em outras escolas, porque as escolas normais, né, entre aspas, elas estão preocupadas em ensinar. Só ensino e conteúdo, e a Fevale não. A Fevale é essa coisa mais livre, ela não põe pressão, ela ensina de um jeito aberto. Ela não coloca esse medo que a gente tem de, vamos colocar prova, fazer essa pressão nos alunos. Não, sabe, a gente sente a vontade para aprender. Guarda essa frase aí da Eduarda.
A gente se sente à vontade para aprender. A gente pode levantar, conversar com o professor. A gente encontra os professores no recreio, tem essa conversa com eles, sabe? Sempre muito carinho, muita atenção, muita arte mesmo, recreio cultural, apresentações, sarau, teatro, invasão na sala para alguma abertura de um projeto, pessoal cantando, sabe? Tem muito isso na escola. Tá bom, para quem tá se perguntando, mas essa gurizada só faz o que quer? Eles aprendem como? Então, lembra quando a Duda disse: a gente se sente à vontade para aprender. A gente não está falando que o estudante pode fazer o que quer, mas que ele pode aprender no seu tempo e à sua maneira. E acredite, funciona mesmo. Exatamente. A gente chama de trajetória, a gente cria essa trajetória customizada, né? Quem está falando com a gente é a professora Geraldine Juchen, professora de língua portuguesa na Escola de Aplicação Fevale. E a customização, ela também veio de uma palavra pensando que a escola, ela tem um leque vasto para atingir a todos os estudantes. Mas cada estudante, a gente brinca que é como um exemplo de carro. Quando vai comprar um carro pela internet, vão ter várias opções para montar o teu carro. E tu vai escolhendo quais são as peças que são mais adequadas, se vai querer incluir algum acessório ou não. Então, a customização é essa ideia. A gente tem o que precisa, o que a lei exige, mas a gente pode ir ampliando esse conhecimento de acordo com a história de vida, com a vontade, com o interesse e com o desenvolvimento de cada estudante. Então, a base a gente garante para todos, que é o que a lei exige, mas a gente consegue ter esses diferenciais por olhar para cada estudante, ver as suas potencialidades principalmente. A gente foca muito nas potencialidades e, a partir disso, a gente vai ampliando, a gente vai fazendo com que ele desenvolva cada vez mais. Nós trabalhamos com projetos. E essa é a Janine Vieira, diretora pedagógica da Escola de Aplicação Fevale. E os projetos, eles vão partir dessas habilidades da Base Nacional Comum Curricular, do Referencial Gaúcho. Elas partem disso, mas olhando para os fenômenos que estão acontecendo agora, né? Regional, global, né? E então os professores constroem projetos interdisciplinares por etapas ou ciclos de aprendizagem. A escola trabalha por ciclo, então não é um ano, uma série, né? A gente trabalha, normalmente os ciclos têm 2 anos. Isso também faz com que os estudantes aprendam entre pares, né? Então os professores mediam todo o processo de projetos e os estudantes resolvem problemas a partir do subsídio que os professores trazem. Nós também não trabalhamos com livros didáticos, então os professores produzem os seus materiais autorais com o que está hoje, né, sendo publicado de tecnologia, de ciência, e os estudantes então vão resolvendo os problemas juntos, né, de forma colaborativa, em grupo, entre pares, né, e a gente também trabalha com essa questão de customização da aprendizagem, porque não é um projeto que vai dar conta, né, de todas as habilidades e vai ser talvez efetivo para todos os estudantes. Cada estudante tem as suas habilidades e as suas dificuldades, então a escola olha para essas habilidades e vai incentivando, né, e buscando caminhos, né, não é um único caminho para todos os estudantes. Cada estudante, existe um projeto, existem os desafios e cada estudante vai buscando o seu caminho, o seu projeto, vai buscando dentro das habilidades, né, das potencialidades que ele tem, e também a gente vai incentivando e aprimorando e qualificando as dificuldades qualificando no sentido de reduzindo, né, talvez as dificuldades nesses projetos, nessas habilidades. Então, a escola trabalha muito integrada, né, com a realidade que está acontecendo. E eu me interesso muito por arte. E a Sofia de novo. Arte gráfica, eu gosto muito de design gráfico, eu gosto muito de pintura e eu gosto muito de música também. E eu gosto muito de criar, principalmente. Para mim, eu posso criar qualquer coisa, assim, eu gosto muito quando me pedem para fazer uma coisa livre, assim, preciso que tu crie isso e isso. Eu gosto muito de pensar, sabe, desenvolver isso. E eu acho que isso veio desde cedo, assim, eu sempre fui muito incentivada a criar, a pensar. E eu acho que agora, estando na Fevale, ainda mais, assim, sabe?
eles me incentivam muito a pensar além, a criar além das expectativas. Eu acho que se a gente tiver uma opinião sobre qualquer assunto, a gente pode levantar a mão e falar. A gente não vai ser julgado por isso. Quem sabe a gente até cria um debate entre os alunos, mas um debate saudável, sabe? Onde a gente saiba conversar, saiba respeitar o outro. Claro que às vezes rola um estresse, mas eu acho que isso é totalmente normal, não tem o que fazer. Isso que a Eduarda está falando tem a ver com o ambiente, um ambiente de respeito e de escuta. Mas para isso é preciso muito trabalho e dedicação, tanto dos estudantes quanto dos professores, que precisam também repensar esse lugar de quem detém o poder do conhecimento. Uma ideia que persistiu por muito tempo, como se o aluno fosse, como diz a origem dessa palavra, a etimologia dessa palavra, um ser sem luz, ou seja, aquele que precisa ser iluminado. Só que nessa realidade aqui, não é assim que acontece nem de perto. No dia a dia é muito bonito de ver a relação entre os colegas e entre os estudantes e os professores, né? Realmente eles entendem que o professor, ele está ali como um mediador, uma pessoa que vai auxiliar, que vai fazer boas perguntas, né? Nesse caminho, mas quem vai construir a aprendizagem são eles. Então, a gente vê os estudantes super ativos no seu processo, né? Questionando, tomando decisões, tomando iniciativas, né? A gente tem relatos também das famílias, né? Dos estudantes, do quanto que em casa e na vida pessoal deles, eles levam essas atitudes, né? De não ter receio, né? A gente não entende que o erro é um problema, né? O erro faz parte do caminho, uma trajetória, talvez uma escolha equivocada naquele momento, ela faz parte do caminho e ela é essencial para a aprendizagem. Então, eles não têm vergonha de arriscar, eles não têm vergonha de perguntar, né? A relação é uma relação muito afetiva entre professor e estudante e estudante, né? Então, isso torna um ambiente de confiança, né, onde está todo mundo ali para aprender, né. Hoje a gente sabe que os jovens estão muitas vezes à frente dos professores em algumas questões, né. Eles estão sempre buscando, pesquisando, a tecnologia para eles é algo natural, né, porque para os professores isso foi algo aprendido, né, ao longo dos anos, e para eles isso tudo é muito natural. Então a gente entende que estamos num ambiente de confiança, onde o professor vai aprender, onde o estudante vai aprender, né, e juntos vão construir um melhor caminho, né. Então, é uma relação muito, muito próxima e a gente percebe isso na sala de aula, de realmente esses estudantes estar sempre questionando, né, sempre questionando e buscando, mas e se a gente fizer isso, né, e se a gente for por esse caminho? E os professores auxiliando e fazendo boas perguntas, e a gente vê esse reflexo também, as famílias nos trazem na vida pessoal deles e outros estudantes que já saíram da escola também, né, a gente convida eles novamente, a gente tem contato com eles e eles trazem o quanto que foi importante, né, essa trajetória na escola que desafiou eles num primeiro momento e que hoje eles são muito tranquilos, tanto nos empregos, na faculdade, enfim, aonde o caminho que eles escolheram, né? Isso, sinceramente, é muito bonito, porque ensina muito mais do que matemática, ciências, português ou sei lá. Ensina sobre respeito e escuta ao próximo. Isso, e poder escutar, né, escutar o ponto de vista do colega, né, escutar o ponto de vista do professor, fazer as leituras, buscar e conseguir combinar esses pontos de vista, né, para fazer uma análise, né, e a partir daí ter as suas decisões, fazer as suas escolhas, né, e não, como tu disseste ali, da escuta, né, eu acho que a escuta é muito importante, saber escutar, saber se posicionar, saber questionar, saber argumentar, né, e ser flexível, né, com tudo que rodeia, porque a gente tem muito a aprender, todo mundo tem a aprender, ensinar, né, e a gente vive um pouquinho disso na escola, assim, numa escola aprendente que a gente fala, né, que todo mundo tem esse papel de aprendente, né, e eu acho que isso é o bonito da nossa escola também, né, de entender que
todo mundo é diferente, né, que nenhum é igual, que cada um, né, daqui a pouco sabe melhor algumas questões lógicas, matemáticas, outro mais da área das humanas, o outro joga a bola muito bem e o outro entende muito de tecnologia, e a gente precisa de um pouquinho de todo mundo para fazer um bom trabalho, para executar um bom projeto, né, e entender as potencialidades e as dificuldades, né, o que a gente tem de dificuldade a gente vai buscar melhorar, né, qualificar esses pontos, e o que a gente tem de talento a gente vai potencializar. Até porque esses estudantes, eles vão buscar as áreas dos talentos, né? Certamente um estudante que não vai bem em matemática dificilmente vai escolher algo na área da matemática, por exemplo, né? Então a gente vai buscar potencializar os talentos e buscar reforçar e incentivar e melhorar, qualificar o que não está tão legal. A gente tem justamente isso, nós acreditamos em projetos de vida, mas pensando que a aprendizagem, ela tem que ser focada num objetivo. Então, cada estudante tem o seu objetivo. É claro que nós vamos ter os estudantes ali que querem tirar nota 1000 na redação do Enem, que querem ficar bem colocados, e a escola vai preparar para isso também. Mas o nosso foco é preparar para aquilo que é o necessário. Hoje nós sabemos que nós aqui, e um estudante lá dos Estados Unidos, numa escola super conceituada, ele tem o mesmo recurso na mão, que é um celular. Então, o conteúdo que a gente não precisa gravar, que a gente não acredita que o decorar é o aprender, ele não faz muito sentido. A gente faz muito mais uso de questões do dia a dia, do cotidiano, fazendo atividades que eles tenham que pensar em situações reais que eles vão utilizar esse conteúdo. Pois isso, sim, para nós é a aprendizagem. Muitas vezes, para uma prova, se decora alguma coisa e logo adiante a gente pergunta para o estudante, ele não vai saber te responder o que é aquilo, para que serve. Isso, principalmente hoje com a tecnologia do jeito que está, é muito rápido de pesquisar e descobrir uma fórmula, de pesquisar e descobrir, enfim, alguma informação desse jeito. Mas a intenção é que a gente auxilie-os a resolver problemas. Então, que a gente dê o máximo de recursos para que eles saibam resolver os problemas deles no futuro. Seja, quero passar numa prova do Enem, uma prova seletiva, nós vamos dar caminhos para isso também. Mas não é o nosso foco essa questão da prova como um conteúdo rígido, como um conteúdo de decorar, e sim de compreender, de ele ter sentido para a tua vida. E a ciência tem um papel fundamental nisso tudo. E para mim foi muito bom, porque eu nunca tinha tido essa experiência de pesquisar, fazer uma pesquisa a fundo sobre um assunto que eu gostava. Na minha outra escola a gente aprendia o que tinha que aprender. E aqui eu consegui aprender coisas que eu gosto muito, relacionar elas com o dia a dia. A minha pesquisa da FIP. FIP, Feira de Iniciação em Pesquisa. Foi sobre a influência das cores no nosso modo de viver, na nossa personalidade, nas nossas emoções, como influencia nossas escolhas. E eu gosto muito disso, de como cada cor pode influenciar um sentimento. Então, para mim, é muito legal. Então, mesmo sendo remoto, a ajuda dos professores me ajudaram tanto a pesquisar, e eu me envolvi bastante, sabe? Eu gostei muito, assim, de ter essa experiência. Eu tenho uma situação ao contrário do que a gente faz, que eu tive um estudante uma vez que chegou na metade do ano, veio transferido de uma outra cidade, e eu estava explicando uma questão para os alunos, enfim, e eu citei a palavra preposição. E quando eu falei em preposição, que não nós utilizamos as nomenclaturas, mas também mas na forma de entendimento da nomenclatura, qual a importância dessa nomenclatura, esse estudante, né, na primeira semana dele na escola, ele levantou a mão e ele me citou todas, né, ante, até, após, contra, ele me citou todas as preposições de cor. E eu fiquei olhando para ele e disse, tá, e para que a gente utiliza essas palavras? Ele disse, eu não sei, mas eu sei que são ante, até, após, e ele novamente repetiu para mim. Pois é. Então, daí eu perguntei para um estudante nosso, por que a gente utilizou esse aqui nessa frase? E ele soube me explicar qual o sentido da preposição
sem precisar me dizer todas elas de cor. Então, para mim, ali foi uma forma tranquila de eu mostrar para ele o espaço que ele estava ocupando. Depois, falei com a família também, porque muitas vezes, e é a opção, né, é a opção dos estudantes estarem ali e seguir por esse método, mas que para mim tem muito mais sentido e que para ele também. Depois daquele momento, ele começou a enxergar a língua portuguesa, para ele era um bicho de 7 cabeças, e depois daquele momento ele começou a enxergar de uma forma diferente. Então essa história sempre me remete, e principalmente pelos estudantes que já eram da turma, primeiro ficaram olhando para ele um pouco estranho, assim, né, porque ele repetia todas as preposições, mas depois de eu ter questionado e eles terem me trazido qual era o sentido daquela palavra ali naquela frase. Então comprovou que a forma como eu acredito ensinar a língua portuguesa, ela está no caminho, né? Desconstrução e reconstrução do professor, porque o professor também aprendeu naquela outra forma, né? Então é uma construção e reconstrução, assim, e se a gente descuida, cai naquela forma anterior, né? Aquela forma mais linear de trabalhar, né? E acho que a gente não pode nunca subestimar as crianças. As crianças, elas estão sempre ligadas em tudo, elas aprendem muito rápido tudo, elas leem, eu brinco que elas, de vez em quando elas leem até pensamentos, né? Então, a gente tem que não pode subestimar as crianças têm muito a ensinar e aprendem muito rápido. Então às vezes a gente propõe um projeto e acontece muito mais do que a gente tinha proposto inicialmente ou imaginado, porque o projeto também ele parte, né, entre curiosidade dos estudantes, o que está acontecendo no mundo, as habilidades que a gente precisa desenvolver, e ele tem uma carinha inicial, né, mas ao longo do projeto isso vai se modificando de acordo com o grupo de estudantes, né, para onde esse grupo vai indo, o projeto vai caminhando também. E um projeto nunca é igual ao outro, né? A gente faz um projeto agora, nesse mês, por exemplo, certamente esse projeto não vai ser reeditado em outro momento, porque são crianças diferentes, são adolescentes diferentes, tem outras coisas acontecendo por aí, tem outras curiosidades, então são materiais inéditos, são projetos inéditos que acontecem, e cada vez a gente fica mais feliz, assim, do trabalho que vem acontecendo na escola, com os resultados que a gente vem vendo que está acontecendo, né, observando a partir das aulas com os professores, mesmo no ambiente remoto, né, a gente manteve toda a proposta da escola e vem acontecendo um projeto mais lindo que o outro. A gente aprende muito. Justamente, eu acho que a Fevale é o lugar onde eu aprendi a não ter medo das coisas. Porque, por mais que pareça simples hoje, vendo, né, é uma conversa com, sei lá, vou pedir pão e tenho vergonha. Não, sabe, pra mim é uma coisa bem difícil. E a partir desse projeto criativo da Fevale, desse método criativo, onde a gente tem muita conversa, não tem tanta pressão, eu acho que eu fui me soltando, sabe? Na Fevale eu aprendi a viver, basicamente. Eu apresentava poesia na frente do ensino médio inteiro, eu dançava na frente de um teatro de 1.800 lugares, sabe? Tudo projetos dentro da escola. Esse é o diferencial, eu acho, pra mim. Neste episódio, as principais lições e disrupções foram: número 1. E se a gente crescer com medo, a gente vai ter medo no futuro também. Então é melhor a gente crescer com essa liberdade, com esse carinho, com esse gosto de estudar, do que chegar e ter medo de um conteúdo que às vezes é básico e simples, sabe? Número 2. Quando a gente fala customização, não quer dizer que vai ter um plano de aula para cada estudante, né? Mas dentro das possibilidades, dentro do que a gente, do leque de possibilidades que a escola oferece, a gente vai buscar se aproximar, né, da forma de aprender de cada estudante, né? E número 3. Eu acho que se tu gosta de fazer, se tu ama aquilo, não importa se o dos outros tá melhor. O teu tá lindo porque tu ama. Então, isso que vai te diferenciar. O teu amor, a tua paixão por tal coisa. Não é as tuas habilidades ou
o quanto tempo tu tá desenhando, claro que isso ajuda, mas o que te diferencia dos outros é a tua paixão por aquilo. Esse foi o primeiro episódio dessa, que é a segunda temporada do podcast Vida Disruptiva, começando do começo. Nos aplicativos você tem a opção de assinar a gente, então procura aí e já segue agora para ficar sabendo sempre que tiver novo episódio. Dá para ouvir a gente no Spotify, no Deezer, no Castbox ou qualquer que seja o seu player favorito de podcasts. Eu sou Marina Mendes e produzi, roteirizei e editei esse episódio. Também esteve comigo Luciano Costa. Até a próxima. Este podcast tem o patrocínio de Escola de Aplicação Fevale.